Muito bem, vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, porque o presidente Jair Bolsonaro criticou mais uma vez as medidas de isolamento implementadas por inúmeros estados e municípios do país durante a pandemia de coronavírus. Em conversa com apoiadores, o mandatário tentou atribuir a crise do setor de turismo a esses governantes. Abro aspas para o presidente. O setor turístico foi à lona. Quem é que mandou fechar tudo, ficar em casa e a economia a gente vê depois? Fui eu? Não, né? Para deixar claro, destruição de emprego no Brasil, quem fez? Fecha aspas. Depois da fala, o presidente reforçou a importância do voto para as eleições municipais do próximo dia 15 de novembro, domingo agora. Enquanto Bolsonaro insiste em criticar a política de isolamento, por sua vez o democrata Joe Biden anunciou uma força-tarefa contra a Covid-19 nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, Biden designou os cientistas que coordenarão a luta de seu governo contra a pandemia. Entre os integrantes anunciados está a brasileira Luciana Borio, pesquisadora sênior de saúde global do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos e ex-diretora de preparação médica e de biodefesa do Conselho de Segurança Nacional do país. Josias, você começa essa. A intuição é o faro da mente de um político, né? E o instinto do presidente Bolsonaro, normalmente aguçado, não o socorreu durante a pandemia e continua deixando ele à deriva. Quem levou o setor turístico à lona foi o vírus, não foram os prefeitos ou os governadores. Foi o vírus. O presidente estimula os seus apoiadores a votarem contra a recondução de prefeitos que adotaram o isolamento social como tática de contenção da pandemia. O Bolsonaro demora a perceber os sinais de que essa sua estratégia pode estar com o prazo de validade também vencido, porque a sinalização mais eloquente de mudança do ambiente vem dos Estados Unidos, mas há também avisos domésticos. O mais sintomático vem de São Paulo. O que disse Bolsonaro? Bom, quem é que mandou tudo, mandou fechar tudo, mandou ficar em casa? Não fui eu. E aí ele fala da destruição de empregos no Brasil. Quem fez isso? E aí ele estimula o eleitor a evitar o voto nesse prefeito que, nas palavras dele, fechou tudo. A pandemia que o Bolsonaro chamava de gripezinha já matou no Brasil mais de 162 mil pessoas. Isso desde março. No início do discurso negacionista, o Bolsonaro estava equiparado aos ditadores da Bielorrússia, da Nicarágua e também ao seu amigo Donald Trump nos Estados Unidos. Antes da pandemia, o Trump era uma reeleição esperando para acontecer nos Estados Unidos. Ele perdeu a reeleição, não para o Joe Biden, mas para si mesmo e para o coronavírus. A disputa para a Prefeitura de São Paulo virou uma espécie de referendo da atuação do Bruno Covas, o tucano, no gerenciamento da crise sanitária. O prefeito paulistano está despontando aí nas pesquisas como líder, isolado à espera da definição do candidato que vai enfrentar com ele o segundo turno. Nos dois casos, o caso americano e o caso paulistano, o Bolsonaro frequenta a cena do lado perdedor. Nos Estados Unidos, o presidente continua acorrentado às alucinações do Trump. E em São Paulo, ele se amarrou à candidatura do Celso Russomano, que largou na frente e, a exemplo do que ocorreu em duas eleições passadas, corre o risco de ficar de fora do segundo turno. É cedo para dizer quais serão os efeitos da pandemia nas disputas eleitorais, mas o Bolsonaro deveria pelo menos considerar a hipótese de trocar de tática. Essa coisa de lavar as mãos é uma recomendação dos médicos para todo mundo que quiser evitar o vírus, mas não é uma boa tática para um gestor público. O presidente sabe que lavou as mãos. E aí ele se escora numa decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a atribuição de estados e municípios para também tomar decisões na área sanitária, na área de saúde, mas não eximiu o governo federal de adotar as providências que eram recomendáveis, inclusive numa reunião quando o Bolsonaro invadiu lá o Supremo Tribunal Federal, cruzou a Praça dos Três Poderes com empresários e fez lá uma reunião com
o então presidente do Supremo, Dias Toffoli, o Toffoli falou para ele, olha, essa coordenação nacional o Executivo pode fazer, não fez porque não quis. Então, essa tática de lavar as mãos está ficando demonstrado nos Estados Unidos, também em São Paulo, que pode não ser boa conselheira. O presidente deveria olhar a conjuntura, talvez considerar pelo menos a hipótese de mudar a estratégia, porque ele pode pagar um preço. Josias, deixa eu continuar contigo sobre essa palavrinha aí que você falou, tática, estratégia. Eu acho importante a gente debater isso, também queria ouvir a Thaís a respeito. Porque se a gente for analisar, o presidente Jair Bolsonaro está utilizando uma estratégia semelhante à de 2018. Então ele não tem uma fixação partidária, né? Não tem um partido para chamar de seu, com um tempo de TV, com uma máquina de deputados, vereadores, enfim. Não tem o fundo eleitoral, que vários outros partidos estão se utilizando. Então ele meio que capilarizou os seus candidatos em vários municípios, né? Então tem candidato desde PMDB até PRTB, passando por PRB, republicanos, enfim. Tem aí um samba do crioulo doido aí. Que estratégia é essa? E você acha que essa estratégia de 2018 funciona para 2020? Eu me referia à estratégia em relação à crise sanitária, né? Qual foi a estratégia dele na crise sanitária? Lá atrás, em março, ele defendia, final de março, início de abril, que tudo funcionasse normalmente, que abrissem o comércio. O governo trabalhava naquela ocasião com a morte de 4 mil pessoas. Hoje nós estamos aí com mais de 160 mil mortos, né? Perfeito. Ali, o Supremo Tribunal Federal... Perdão. O Supremo acionado por governo, o Supremo acionado por partidos, disse que estados e municípios também poderiam gerir. O presidente aí passou a dizer que, olha, eu fui excluído desse jogo. Agora está com governadores e prefeitos. Ele lá lavou as mãos. E agora ele cobra. Estava claro já lá no início que ele ia jogar essa conta de desemprego, de desaquecimento da economia, no colo de governadores e prefeitos. Só que as pessoas não estão comprando essa tese. E nesse aspecto que você menciona, eu tenho a sensação de que o presidente faria melhor a si mesmo se ele tivesse se mantido aferrado naquela decisão dele, anunciada há coisa de 1 mês e meio, de não se envolver no primeiro turno das eleições municipais. Ele tinha dito isso claramente, olha, não vou me envolver. Aí algumas pessoas pressionaram, ele acabou se envolvendo, sobretudo no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte. Há outros exemplos onde ele também se envolveu e também não está bem. Ou os candidatos nos quais ele apostou não estão bem. Aí fica aquela discussão, os candidatos não vão bem porque já não iriam bem, ou o presidente não está conseguindo alavancar esses candidatos. Quer dizer, ele entrou numa bola dividida que ele não precisaria ter entrado. Era melhor que ele esperasse o resultado do primeiro turno, e aí sim, no segundo turno, se ele tem preferência por um ou outro, ainda que perdesse, mas ele vai lá, joga o seu prestígio, tenta alavancar o candidato. Agora, ele antecipou um desgaste que seria desnecessário, está se desgastando no Rio de Janeiro, está se desgastando em São Paulo e também em Belo Horizonte. Já estava meio claro que os candidatos nos quais ele apostou não iriam bem. Thaís, o Josias mencionou duas questões, né? O primeiro, o discurso, né, que ele está utilizando, e também a estratégia político-partidária, né? Pois quanto à questão sanitária, a estratégia na questão sanitária, Paulo, o Josias falou nesse hábito do presidente Bolsonaro de lavar as mãos. Eu diria que é mais do que isso, né? Não é apenas lavar as mãos quando ele joga a culpa nos governadores e prefeitos. Ele está querendo, o presidente tenta com isso transformar uma mentira em verdade, repetindo toda vez que ele pode. É uma mentira, né? Porque quem destruiu os empregos não foram os prefeitos, não foram os governadores. É óbvio, foi a pandemia que destruiu isso. Então, a outra alternativa ao isolamento social no pico da pandemia, qual seria? Seria todo mundo continuar levando uma vida normal dentro da anormalidade, né? Todo mundo indo para a escola, frequentando as lojas, o cinema, indo trabalhar normalmente, quando a pandemia estava correndo solto. Quantas mortes teríamos, a gente não sabe, mas certamente seriam muitas. E daí, essa segunda onda que está na Europa, com tudo agora, e ameaça chegar ao Brasil, é mais um indício disso, né? Ela foi potencializada não só pela volta à normalidade, que era necessária e premente, mas porque com a volta à normalidade as pessoas
acabaram relaxando nos cuidados pessoais, inclusive. E daí a gente está vendo essa terrível segunda onda aí na Europa e que pode chegar no Brasil. Agora, vamos notar aqui uma coisa com relação à questão partidária, Paulo, que você falou, que para quem prometeu, né, como é o caso do presidente Bolsonaro, que não se envolveria nas eleições municipais, digamos que ele está bem atuante. E eu queria chamar aqui a atenção para o fato de que ele disse na sexta-feira ou nesse fim de semana que ele vai agora todos os dias, a partir de hoje, segunda-feira, ele fazia as lives dele toda quinta-feira, né? Eram lives semanais. Ele disse que vai mudar. Agora, a partir de hoje, segunda-feira, ele vai fazer as lives diárias e para apresentar os candidatos da preferência dele. Então, isso não é exatamente não se envolver nas eleições, né? Pelo contrário. E eu queria lembrar também que antes dessas lives que ele promete fazer, ele já estava fazendo propaganda de vários candidatos, inclusive ele fez propaganda para o filho dele, o Carlos Bolsonaro, que é vereador e está tentando a reeleição, não é? Então ele foi lá, ele fez propaganda para o Carlos Bolsonaro, falou também da Val do Açaí, que é ex-assessora dele, do Paulo Chuchu, citou lá um monte de amigos durante a live que ele faz no Palácio da Alvorada, lá na biblioteca. No fim de semana ele também gravou uma live dentro do armário, você viu, Paulo? Dentro do closet dele, né? Mas aí era para falar do Amapá. Ele tem esse closet, acho que não sei se todo mundo sabe, o quarto dele é bem grande e o closet que é pegado ao quarto tem algo como 30 a 40 metros e está lá todo cheio de araras em formato de U, e o presidente gosta daquele lugar, acha aconchegante, mandou instalar lá uma escrivaninha e um computador, e na sexta-feira, quando ele gravou essa live falando sobre o Amapá, eu notei que ele estava lá, porque vi um monte de terno de cabide atrás dele, né? Então, ele fez essa live lá no closet. Mas ele costuma fazer a live na biblioteca do Palácio, e daí o seguinte, a Procuradoria Regional Eleitoral está contestando esse negócio de o presidente fazer propaganda durante uma live. Porque a lei das eleições diz que não pode você usar bens móveis ou imóveis para beneficiar candidatos, um agente público não pode fazer isso. Então, ela se refere aí a esse tipo de coisa, né? Primeiro, o bem imóvel é o palácio. Os bens móveis seriam essas coisas, o equipamento, a câmera, etc. Isso tudo é público e o presidente está usando isso para fazer propaganda para o filho dele, a família dele, os amigos dele. Bom, isso está sendo contestado. Aí a gente pode dizer, não, mas não é grave, mas não é só uma questão de câmera e de luz, e mesmo de palácio, de biblioteca, é o fato de o presidente da República estar usando da instituição da presidência para fazer campanha eleitoral, né? E isso não me parece muito correto, porque tem presidente que já confundiu, presidentes passados, né, que confundiram público com privado, inclusive foram para a cadeia por causa disso. E agora o presidente Bolsonaro parece que está confundindo governo com Estado, governo com família e governo com a casa da mãe Joana.